E nessa noite eu quero falar ao seu coração sobre Jesus. E Jesus como pesquisador dos corações. Porque, a bem da verdade, Ele conhece perfeitamente os nossos corações. O coração do ser humano. E isso, para nós, tem dois pontos. O primeiro ponto é que o fato dele conhecer os nossos corações, há uma segurança a nós. O segundo ponto é que o fato dele conhecer o nosso coração, nada nós conseguimos esconder dele. Percebe? Que o primeiro é o conforto de que nós não estamos sozinhos. Mas o segundo é que nós não nos escondemos dele. E isto é bastante desafiador para a igreja desse tempo. Eu quero convidar você a olhar a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, e vamos assim começar a ler a partir do versículo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, nos relatos do evangelista João. Diz assim a palavra do Senhor: depois do casamento, isso ainda ele está fazendo referência ao primeiro milagre, casamento em Caná. Ele diz que foi a Cafarnaum, falando de Jesus, onde passou alguns dias com a sua mãe, seus irmãos e alguns discípulos. Diga-se de passagem, Jesus nunca está sozinho. Isto é fantástico, irmãos. Sempre você vê Jesus rodeado de pessoas que estão impulsionando de alguma forma o cumprimento da sua visão ou da sua missão. Isso para nós precisa ser lição. A vida cristã, nós não podemos viver sozinho. Nós precisamos ter pessoas aos nossos lados para nós partilharmos a missão que o Senhor nos deu. Continuando o texto, versículo 13, diz assim: era quase a época da festa da Páscoa judaica. E diga-se de passagem, João tem uma intencionalidade a falar da Páscoa judaica, até porque a Páscoa aos judeus diz respeito, não a nós, mas a tradição nós temos de alguma forma permeado muito tempo e até mesmo celebrando a Páscoa quando é restrita aos judeus. Nós devemos ou deveríamos celebrar a ressurreição, aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Páscoa é um lembrete do que Deus fez para Israel. Agora nós, nos nossos tempos, precisamos celebrar a ressurreição, que é o que Jesus fez por nós. Continuemos aqui a leitura, de modo que Jesus sobe para Jerusalém. 14. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. 15. Jesus fez um chicote de corda e expulsou todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou a mesa. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram das profecias das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Algumas outras versões, na verdade, o contexto original diz que neste pressuposto Jesus estava falando sobre o zelo que haveria de o arruinar, ou seja, ele seria consumido pelo zelo que ele tem da casa do Senhor. Ele haveria de ser maltratado, ele haveria de ser simplesmente vilipendiado pelo zelo que ele tinha na casa do Senhor. O texto continua dizendo aqui no versículo 18: o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram, diga-se de passagem, esse texto foi usado contra Jesus diante dos líderes religiosos, mas de uma forma equivocada. Repara que quando os testemunhas vieram para acusar Jesus,
Disseram: olha, ele está falando contra o templo. Ele disse que haveria de destruir o templo e ele haveria de erguer em 3 dias. Repara que Jesus não falou isso. Jesus não disse que ele haveria de destruir o templo. Jesus está dizendo que eles haveriam de destruir o templo, só que nesse pressuposto, o templo que ele estava falando não era a estrutura física. Ele estava falando do seu corpo, como novo templo, que eles haveriam de destruí-lo, mas em 3º dia, ele haveria de retornar novamente. Isto é perfeito. Sabe, os homens continuaram dizendo, e eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstruiu em 3 dias. Mas Jesus disse: este templo estava se referindo ao seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram. Percebe mais uma palavra que está repetindo constantemente nesse texto? É lembrar. Os discípulos estão lembrando, porque eles estão numa letargia tão grande que não percebe que as palavras de Jesus estavam falando de algo que o Antigo Testamento já estava prevendo. E sempre ele está lembrando. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Olha só o que ele continua dizendo aqui no versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. 24. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. 25. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é, de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Deus, obrigado pela tua palavra e continue falando aos nossos corações. Que o teu doce Santo Espírito aplique essas verdades em nós nesta noite e que nós venhamos a ser desafiados a viver consciente de que o Senhor conhece perfeitamente o nosso coração. E o anseio do Senhor é que o nosso coração seja reformado para a glória e honra do nome santo de Jesus. Amém? Certo é que esse texto que eu acabei de ler, estes versículos fazem um contexto. Bem, na verdade, eles estão nos chamando a atenção para o segundo milagre que Jesus realizou. Diga-se de passagem, tanto o segundo quanto o primeiro milagre que Jesus ele realiza, do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo de número 12, eles são simplesmente figuras significativas de algo que ainda vai acontecer. Tanto a festa do casamento, quanto a purificação do templo, ainda vai acontecer. Algo bastante importante é que João quer provar aos judeus, e por isso ele faz questão de dizer que Jesus estava na Páscoa dos judeus. João quer simplesmente lembrar ou mostrar aos judeus que Jesus, ele era completamente e perfeitamente o cumprimento da lei. Que ele era o maior, que ele era o ponto mais alto do judaísmo. Embora em toda a intenção de João, muitos não reconheceram. Nos nossos tempos também não é diferente. Nós sabemos que Jesus é o ponto alto do cristianismo. E nós vivemos pregando que Jesus é a pessoa mais importante do cristianismo. Mas muita gente não crê. Muita gente faz a opção de ter outras coisas, outros padrões para a sua própria vida, dizendo ser cristão. Certo é que a Páscoa dos judeus era celebrado uma vez ao ano no templo em Jerusalém. Diz a lei que todo o judeu do sexo masculino deveria fazer uma peregrinação anual rumo a Jerusalém. Jesus, como um verdadeiro judeu que era, no seu assumir da carne humana, ele também estava cumprindo aqui, a partir do Deuteronômio capítulo 16. Jesus, ele sobe como obediência à lei. Ele estava acima dela, mas o fato de ter uma exigência legal, Jesus foi lá celebrar. Meu irmão, que lição poderosa para nós. Se Jesus, sendo Deus, ele obedece e cumpre,
o que esperar de nós? Quanto aos conceitos e preceitos da palavra do Senhor. Sabe que participar da festa do casamento, como eu falei anteriormente, 2:1-11, como a purificação do templo que houvera sido profanado pelos religiosos de 12 a 25, estiveram ou foram os primeiros atos públicos do ministério de Jesus. Isto é bastante importante, porque esses atos públicos estavam ligados diretamente à sua primeira vinda. Ele veio exatamente para isso. Mas agora, purificar a igreja invisível, a igreja espalhada por esta terra, e oferecer uma festa de casamento, conforme o relato de João no livro de Apocalipse, é simplesmente os primeiros atos da segunda vinda de Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus, ele cumpre tudo aquilo que as Escrituras dizem acerca dele. Por isso nós precisamos crer, porque se a história da humanidade já foi marcada com os primeiros retratos da profecia sobre Jesus, não será diferente para cumprir o segundo tempo das Escrituras, da provisão, da profecia acerca de Jesus. Ele veio e ele virá. Isso precisa para nós despertar em nós interesses. Interesse pela vinda do Senhor ou pelo retorno do Senhor. Isso precisa nos desafiar a viver de maneira tal de que, se hoje for esta segunda volta do Senhor, nós haveremos de com Ele subir. Como cantou o irmão Lázaro: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, ainda bem que eu vou morar no céu. Isso cantou o irmão Lázaro, eu espero que ele já esteja lá. Isso precisa ser a canção de cada um de nós todos os dias. Isso precisa ser a forma com que nós tratamos a nossa vida cristã. A expectativa do céu e não o desejo de permanência na terra. Meu irmão, vamos considerar algumas lições maravilhosas desse texto que nós acabamos de ler. A primeira lição está do versículo 13 até o versículo 17. Primeiro é que Jesus, ele faz uma legítima reivindicação sobre a casa de Deus. Jesus, ele desaprova completamente qualquer comportamento irreverente na casa de Deus. Meu irmão, isso é tão sério, que Jesus fez questão de deixar no registro aqui de João, que ele desaprovou. Repare que Jesus, ele veio como um grande reformador. E diga-se de passagem, o método dos reis reformistas de Israel ou de Judá, primeiro, o trabalho é eliminar o que estava errado. Era simplesmente extirpar daquilo que era equivocado que o povo estava praticando. E algo, diga-se de passagem, que esta obra só poderia ser celebrada e derivada da Páscoa do Senhor. Até porque, no tempo de rei Ezequias, Crônicas 2, 30, 14 e 15, nós vemos uma outra reforma sendo estabelecida antes de Cristo, mas no tempo da Páscoa. Quando sentavam para comer pão sem fermento, lembrar do que Deus havia feito por eles, o Senhor sempre chamava a igreja para uma reforma da forma com que eles estavam se relacionando com Ele. Quando a igreja profanava o templo, o Senhor proporcionava uma reforma. Da mesma forma, era com o tempo de Josias. Reis 2, 23, 4 em diante, Deus, ele pede novamente uma reforma, para que depois o povo conseguisse andar em verdade. Porque depois de corrigir o que estava errado, Deus estabelecia agora o que era certo, para que o povo continuasse. E o que nós lemos aqui, nesses versículos, é que Jesus, ele expulsa dos templos aqueles que estavam vendendo bois, pombas, ovelhas. Ele derrama no chão dinheiro. Ele vira a mesa que tinha dinheiro. E ele diz àqueles que estavam com as pombas vendendo na casa do Senhor:
tirem essas coisas daqui. Vocês não podem fazer a casa do meu pai um negócio. Irmãos, eu não sei se você se lembra, aos 12 anos de Jesus, qual foi a sua maior preocupação? Aos 12 anos de Jesus, diz a palavra do Senhor que ele estava no templo. E ele estava em torno de homens que diziam conhecer a lei do Senhor. E ele estava ali ensinando, ele estava ali simplesmente percebendo o equilíbrio entre o dizer e o fazer. Até que a mãe e o pai deram conta que ele já não estava, recorreram novamente a Jerusalém. E lá estava Jesus, no templo. E Jesus disse algo bastante importante. Eu preciso me importar com o negócio do meu pai. Repara que Jesus está dizendo para eles aqui algo bastante sério. A casa do meu pai precisa ser casa do meu pai. Não minha casa, casa do meu pai. O templo, a igreja, nós precisamos entender que é projeto e propósito de Deus e não nosso. Qual o contexto imediato desta afirmativa de Jesus? É que no livro de Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 5 em diante, Deus, ele estabelece, ele instrui ao povo de Israel que precisavam escolher os melhores exemplares de rebanhos para oferecer um sacrifício limpo a Deus. Um sacrifício que se tornava pessoal, particular. É por isso que no pátio externo do templo estava exposto alguns animais para sacrifício a Deus. Só que os sacerdotes, eles deturparam a instrução de Jesus e eles instituíram um sistema corrupto associado à igreja de Deus. E esse sistema precisava ser quebrado. Eles fizeram da casa do Senhor um mercado para vender, a fim de que tivessem muito lucro. E isso irritou Jesus. Meu irmão, em poucos episódios da vida e do ministério de Jesus, você consegue ver ele tão irritado quanto este. Meu irmão, toda a prática desonesta e gananciosa, tanto dos cambistas quanto dos vendedores, foram simplesmente uma afronta para Deus. Foi uma afronta para Jesus. Tão particularmente que o Senhor não tolerou a presença deles mais no templo e expulsou-lhes do templo. Sabe? Segundo Ralph Held, um estudioso americano bíblico, ele escreve dizendo assim, olha, a palavra lançou, quando a Bíblia diz que Jesus lançou-lhes do templo, a palavra lançou é forte, a palavra lançou significa jogar literalmente fora do templo. Meu irmão, eu por vezes eu tento imaginar Jesus indignado, com um chicote na mão. Meu Deus do céu. Jesus era Deus. Nós não podemos esquecer disto. Mas a Bíblia diz que ele se dignou. Nenhuma outra ocasião nós vemos esse retrato enérgico de Jesus demonstrando a sua justa indignação contra a ação do ser humano. Meu irmão, é que nada, absolutamente nada, consegue manifestar tanto a ira de Deus quanto a irreverência no templo de Jesus. A irreverência no templo levou com que o Senhor tirasse do templo. Apesar daqueles que ele havia tirado do templo gabarem-se de que conheciam a lei de Jesus. Sabe, o desígnio do Senhor, a vinda de Jesus ao mundo, foi para reformar o mundo. E o que Jesus espera de todos aqueles que passam pela sua reforma é que todos eles tenham seu coração reformado. Sabe, no livro de Gênesis capítulo 35 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Jacó disse à sua família e todos aqueles que estavam com ele: joga fora todos os ídolos, purifiquem-se,
Vestem roupas limpas. Ídolos é problema. Martinho Lutero, ou na verdade João Calvino, ele dizia que nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, porque o nosso coração é fábrica de ídolo. Nós não temos imagens nesta parede, mas a idolatria pode permear o nosso coração. Quando qualquer coisa que a gente faz toma o lugar de Deus em nossa vida, isso se torna idolatria para nós. E é isso que Jesus queria ensinar quando ele purifica o templo. Ele queria tirar tudo aquilo que não o representava. Ele queria tirar tudo aquilo que na proposta e nos olhos dos homens era o mais importante. Toda a preocupação com a sua própria existência, toda a preocupação com o seu bem-estar, toda a preocupação com o seu costume e a sua tradição, Jesus simplesmente quis empurrar para fora do templo. E diga-se de passagem, meu irmão, Jesus estava agindo de acordo com a sua natureza e o seu caráter. Ele, enquanto Deus santo, ele não poderia simplesmente parar e olhar para toda a profanação que estavam fazendo no seu templo e simplesmente achar bonito. Jesus nunca usou de força para levar ninguém ao templo, até porque é uma escolha. Mas quando nós estamos no templo, precisa ser da sua forma, porque se assim não for, ele usa força para tirar do templo aqueles que profanam. Percebe que em momento algum do ministério de Jesus, você viu ele a obrigar ninguém a ir para o templo, mas ele usa a sua força, seu poder, sua autoridade para tirar do templo pessoas que estavam com motivação errada, sabe? E qual era a razão de Jesus para tudo isso? E ele deu uma boa razão aqui, ele disse, olha, não façam a casa do meu pai um mercado. Qualquer semelhança com o nosso tempo, em que a gente vende óleo ungido, em que as pessoas vendem sal de não sei o quê, em que as pessoas vendem a tirolesa espiritual, a rosa ungida, o óleo que veio das catacumbas de não sei o quê. Meu irmão, a igreja do século 21 está tão idólatra quanto os judeus daquele tempo. E Jesus não deixará isso barato. O fato de nós estarmos debaixo da graça não compromete o zelo do Senhor pela sua igreja, pois a igreja do Senhor custou um alto preço. É por isso que o poeta já escreveu, eu sei que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser irmãos. Meu irmão, estar neste lugar, comungar desta fé, não pode ser barato para nós, porque não foi para o nosso Salvador. O motivo da condenação de Jesus estava exatamente acompanhado da força necessária para a correção. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, sabe? É que nos nossos dias as pessoas simplesmente, acerca de Jesus, eles gostam de dizer, não, Jesus é amor, Jesus é gentil, amigo Jesus, doce é o meu Jesus. Eu acredito que ele seja tudo isso, até porque ele se identifica como manso e humilde de coração. Só que isso é meia verdade. Isso é meia verdade, isso não é a verdade completa acerca de Jesus. Ele não é só doce, não é só meigo, ele não é só amor. Meus irmãos, o que nós precisamos ver e conceber a partir desse texto que eu acabei de ler, é que Jesus nos mostra um outro aspecto da sua natureza. O aspecto da natureza de Jesus é que ele não lida de forma delicada com a profanação. Ele não lida de forma delicada com o mal. Ele não lida da forma delicada com o pecado. Ele é severo. Ele é justo. Ele coloca para fora. Meu irmão, minha amada irmã, por vezes, nós precisamos pensar um pouco quanto à nossa vida cristã. E a partir desse texto, nos leva a fazer algumas autoanálises acerca de nós mesmos. Se nós não estamos simplesmente reproduzindo a postura dos judeus do tempo de Jesus. Hoje, muitos cristãos professos
agem domingo após domingo, de forma tão perversa, imitando a um mundo totalmente quebrado, onde o que o mundo nos oferece com frequências são desajustes sociais e morais. E nós, muitas das vezes cristãos, estamos na mesma fileira, sem diferença nenhuma, igualzinho aos judeus do tempo de Jesus, fazendo o que a maioria está fazendo. Meu irmão, será que no nosso íntimo, quando a gente vem à casa do Senhor, o que nos traz aqui não é simplesmente a preocupação com as coisas deste mundo, como dinheiro, como conforto, como casa, somente interesses mundanos? Eu vou lá para ver se Ele me abençoa. Tem uns que dizem, eu já vim aqui para receber a minha bênção. Só que a gente reúne para exaltar o nome do Senhor, não para receber bênção. A igreja do século 21, igualzinha aos judeus do templo de Jesus. Será que na maioria das vezes nós não estamos aqui presentes? Poderíamos até dizer igualzinho aos irmãos romanos que dizem, façamos missa do corpo presente. Só o corpo que está aqui, mas a mente, o coração está vagueando por aí. Por isso a gente sai do encontro como esse pior do que a gente entrou. Diga-se de passagem, ninguém sai da presença de Deus do jeito que entrou. Ninguém entra num culto e sai da mesma forma. Ou ele sai melhor, ou ele sai pior. Pense nisso um pouquinho. Quantos crentes professos dentro de algumas congregações vivem deliberadamente pecando e achando que o fato de Deus não abrir a terra e os engolir, Deus está de acordo com a sua vida pecaminosa. Irmãos, essas questões são sérias porque isso ofende a Jesus Cristo. Isso é ofensa ao Senhor Jesus. Sabe, o Espírito Santo de Deus inspira Salomão a escrever no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso fala de responsabilidade, isso fala de consciência, isso fala de atitude, de postura. Deus não se deixa enganar. Jesus não é o nosso fantoche que a gente tenta agradá-lo com alguns movimentos mirabolantes. A Bíblia diz que Jesus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, o que eu quero que a igreja do Senhor, esta igreja entenda, é que o zelo pela obra de Deus, pela casa de Deus, precisa nos consumir. Nós precisamos zelar pela casa do Senhor. E quando eu falo pela casa do Senhor, eu não estou falando das quatro paredes, eu estou falando de mim e de você, porque é nele, em mim e em você que o Espírito Santo de Deus habita. Ele não habita nessas quatro paredes aqui. Nós precisamos preservar a casa do Senhor. Nós precisamos honrar a casa do Senhor com o que você tem feito com o seu corpo, com o que você tem feito com a sua mente, com o que nós temos feito com o nosso ser. Sabe, quando eu e você vivemos com zelo pela casa de Deus, esse zelo nos proíbe em viver as nossas próprias vontades. Esse zelo nos proíbe de viver a conta da nossa credibilidade. Este zelo nos proíbe a viver de forma cômoda e buscando segurança. Este zelo nos proíbe de tudo aquilo que nós colocamos diante do nosso Senhor. Mas nós temos uma segunda lição perfeita nesse texto, está do versículo 18 ao versículo 22. Jesus é o verdadeiro templo. Jesus não se move às nossas construções. Ele diz que Ele é o verdadeiro templo. Sabe, algo que nós precisamos entender é que Jesus, Ele nos encoraja a uma reforma constante da nossa vida. Nós precisamos constantemente desejar ser melhor. Não como um motivo para exaltar, ser melhor para adorar e para agradar o Senhor. E ser melhor para ajudar o outro. Porque quanto mais perto de Deus eu vou estar, mais perto do meu irmão. Porque quanto mais perto de Deus eu vou estar, mais eu conheço a indignação dele pelos meus pecados. E isso me alinha com meu irmão.
Percebe que é qualquer coisa de incongruente o crente achar que quanto mais perto de Deus ele está, mais longe ele precisa estar de todo mundo? Não dá. Porque quando você comporta dessa maneira, você já se coloca num patamar acima dos demais. Só que todos nós continuamos sendo pecadores. Lógico que arrependidos, mas pecadores. Então, eu e você precisamos entender que todas as vezes que nós somos encorajados à reforma, nós vamos ter oposição. Nós vamos ter opositores. Pessoas vão chegar a você e te constranger pela sua opção de melhorar. As pessoas vão chegar a você para desencorajar as reformas que você estará fazendo na sua vida. Porque a purificação, como José falou, purifiquem-se, cada um se purificando. Até porque a salvação é individual. Jesus quer esse relacionamento pessoal, porque Ele não é um Deus impessoal, Ele é um Deus pessoal, que quer que nós relacionemos com Ele em espírito e em verdade. Por isso pessoas vão se levantar para desmotivar você. Eu sempre vejo a preocupação do Cristiano e Eliseu. Sempre orando, pedindo, Senhor, para não nos desencorajar que estamos aqui, encorajar aqueles que não estão aqui. Isso é legítimo. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Nós precisamos entender que reformas precisam ser feitas, e ainda que ninguém me encoraje a ela, eu preciso permanecer. E aí eu canto aquela canção que eu já ensinei para vocês. Caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me peça a mim. Percebe a necessidade? Porque quando Jesus purifica o templo, os questionadores chegam. Os questionadores chegam e falam para ele o seguinte: ei, que conversa é essa? Por que você está purificando? Prova-me quem deu autoridade para você fazer o que você está fazendo. A proposta de Jesus para a resposta é ótima, no versículo 19. Jesus não dá nenhuma resposta, não faz nenhum milagre naquele momento, mas Ele dá a eles um sinal que só aqueles que verdadeiramente estavam em obediência com a palavra haveria de entender. Porque Jesus fala para eles aquilo que está em Deuteronômio capítulo 19. Moisés falando sobre os falsos profetas, ele diz assim, olha, no versículo 19, ou no versículo 18 de Deuteronômio, a partir do 21, lê aí, cadê a irmã? 18 de Deuteronômio, capítulo 21, ou capítulo 18. Não tem problema não, irmã. Diz assim, olha, pronto, essa Yasmin é mesmo exponencial. Olha só, diz o texto, 18, 21. Talvez vocês se perguntam, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? 22. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas as suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem não vem do Senhor. Repara, o que Jesus faz sobre isso aqui? Primeiro, Jesus prediz sua morte. Jesus diz, vocês vão destruir esse templo. A resposta de Jesus para nos dar um sinal é, vocês vão destruir esse templo. É como se Jesus dissesse, eu vou permitir que vocês destruam esse templo aqui. Jesus sabia, desde o início, o sofrimento que já estava esperando ele no decurso do seu ministério. Meu irmão, a nossa fé não é uma fé de rosas. O cristianismo não é uma religião de rosas. O cristianismo é uma religião de mártires. O cristianismo é uma religião de negar a nós mesmos. O cristianismo é com esforço. Jesus sabia disto. Mas, segundo lugar, primeiro ele fala sobre a morte. E aconteceu. E em segundo lugar ele fala sobre a ressurreição. Porque ele diz assim, olha, em 3 dias, levantarei. Percebe que Jesus, respondendo, cadê a sua autoridade? Ele simplesmente diz, eu sou Deus. Vocês vão destruir esse corpo, eu vou levantar. E sabe o que aconteceu? Eles destruíram e ele levantou. Isso é perfeito porque ele é o profeta do Senhor.
cumpriu exatamente. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender que Cristo, Ele é o nosso Senhor. Matthew Henry, um estudioso bíblico, ele diz que a purificação do templo, portanto, significa dramaticamente que o próprio corpo de Jesus é o lugar onde Deus é propiciado. Sem expiação, todo sacrifício no templo é vão. Ele se torna desnecessário. Percebe o que ele está dizendo para nós aqui, meu irmão? É que não há como nós alcançarmos o céu negligenciando Jesus. Se Jesus não for o padrão, todo o resto que a gente faz é em vão, é desnecessário. Se o propósito e a missão de Jesus não for aquilo que nós perseguimos para cumprir, todo o resto é vão, é desnecessário. Os discípulos estavam lentos no entendimento para entender o que Jesus estava falando. Mas o texto diz no 22 que os discípulos lembraram depois. Depois que Jesus falou sobre o seu corpo e a ressurreição, depois que ele morreu e ressuscitou, depois de tudo isso, os discípulos lembraram e creram na palavra e nas escrituras. A palavra e as escrituras, e nesse pressuposto a escritura, ele estava falando da lei, e a palavra estava falando exatamente do que Jesus estava proferindo. A escritura e a palavra aqui nesse texto não são sinônimos, mas se completam. É porque os discípulos perceberam que aquilo que eles tinham vivenciado e lido no Antigo Testamento, e aquilo que Jesus disse diante da circunstância que eles estavam expostos, agora os seus olhos estavam contemplando. Então, Jesus ressurreto, a fé deles fora aumentada, mas eles não estavam acompanhando na hora que Jesus estava falando. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Infelizmente, nós temos uma tendência para estar longe de Deus, nos apegando à idolatria. Sabe, quando a gente entende isso, quando a gente entende que isso que aconteceu com os discípulos, esta demora de compreender, acontece também nos nossos dias, nós somos encorajados, nós somos consolados, sabe? É por isso que eu entendo que não é totalmente perdido nem inútil os sermões que eu prego, por vezes ao ouvido de pessoas desinteressadas. Eu sei que não é em vão nem inútil conselhos que os pais dão aos filhos, ainda que os filhos desobedecem. Eu sei que não é em vão, não é inútil, porque mais cedo e mais tarde, no intervalo do tempo da vida do indivíduo, ele vai cair em si. Lembram do filho pródigo? Ele vai cair em si. Eu só espero que não seja tarde demais. Sabe, às vezes, as pessoas caem em si quando aqueles que semeou ou que semearam a semente da reforma no seu coração já não estão nos nossos meios. Eu me lembro com muita clareza em minha mente, por volta dos meus 17, 18 anos, o meu avô, um santo, um homem de Deus, ele chegou e falou para mim certa vez na varanda da sua casa: meu filho, você é um homem escolhido de Deus. Aí eu falei assim: eu não. Ele falou: olha, Deus me escolheu. O Senhor o trouxe, plantou o evangelho na nossa terra por meio dele. E ele falou para mim: Deus escolheu seu pai. E Deus escolheu você. Eu falei: não, Deus pode escolher os outros também, porque eu quero ser doutor, não pastor. Eu acredito que quando eu terminei o seminário, terminei a minha faculdade de Direito e cheguei na minha terra, infelizmente, o meu avô já não estava com vida. Ele já não estava com vida. Mas a semente plantada germinou no tempo certo. Por isso eu quero te encorajar a continuar a pregar, ainda que o povo não queira ouvir, ainda que o povo não queira obedecer. Continue pregando, continue ensinando, ainda que seus filhos não deem ouvido a você, continue ensinando, porque, meu irmão, no tempo certo de Deus vai fluir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Terceira e última lição que eu tiro daqui desse texto
está a partir do versículo 23 até o versículo 25 do capítulo 2, é que Jesus conhece perfeitamente o coração do homem. Jesus não se surpreende com ninguém. Ninguém pega Jesus de surpresa. Ninguém dá um susto em Jesus. Nesses dias, o Cristiano tentou me dar um susto. Não, Cristiano não, foi o pastor Jarbas. Tentou me dar um susto quando chegou na igreja. Eu estava sentado aqui na frente, e ele chegou e fez, ui! Só que eu não mexi. Ele falou, meu Deus do céu, o cara não toma um susto. Muito bem, muito bem. Eu poderia até me assustar, mas Jesus não. Jesus não se assusta com as nossas atitudes, com as nossas formas, por vezes, distorcidas de viver o Evangelho. Ele não se assusta. E diga-se de passagem, Ele não nos conhece por nossas informações. Isso é lindo. Jesus não nos conhece. Jesus não conhece Delmira por aquilo que eu falo a Ele sobre ela. Jesus não conhece Paulinho por aquilo que eu falo a ele sobre ele. Jesus conhece a cada um de nós, é a essência. E Ele chamou todos nós para sermos servos amados do Senhor, servos que vivem a visão do reino de Deus. Mas Ele não se empolga com a nossa maneira de viver desajustado com a vontade dEle. Ele não se empolga, sabe que não tira nenhum tipo, não causa nenhum tipo de aflição no coração de Deus. O que causa aflição em nós? Por vezes a gente fica aflito. Por quê? Fulano de tal estava aqui e não está mais. Bertrano nasceu aqui, cresceu aqui e agora não está. Irmão, isso não entristece o coração de Deus. Deus sabe de tudo. Num só olhar de Deus, Ele vê a gente antes, ainda embrião. Ele vê a gente agora, no decurso da nossa vida, e Ele já vê a gente no futuro, ceando com Ele na glória. Isso é Jesus. Não se surpreende. Ele não confiava em ninguém em Jerusalém. As pessoas chegaram até Ele, diziam até que criam nele, mas o texto diz que Ele não confiava neles. Eles estavam atônitos, mas sabe com o quê? Com o milagre. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. As pessoas vêm a Jesus por causa dos milagres. As pessoas vêm à igreja por causa que vai ganhando a igreja de Jesus. As pessoas vêm até ao Senhor porque o que Ele vai fazer por mim. Motivo errado. E Jesus não se surpreende com isso. Ele só não confia em nós quando a gente trata Ele desta maneira. Procurar Jesus pelas suas mãos, sem a sua face, é a pior coisa que a gente pode fazer. Sabe, meu amado, minha amada irmã, Jesus não espera que nós aproximemos dEle só intelectualmente. Não. Jesus quer que a gente se aproxime de relacionamento. Jó, ele disse que conhecia Deus de ouvir falar. Quanta gente conhece Deus aqui nessa cidade só de ouvir falar? Sem experiência nenhuma. Só que para Deus esse conhecimento não vale. Todo conhecimento fruto simplesmente de investigação e de informação, que não transforma a nossa vida, que não se aplica ao nosso cotidiano, para Deus é trapo de imundícia. Porque muitas das vezes nós queremos nos estabelecer, a partir do nosso conhecimento, como pessoas justas. Só que Deus está nem aí com a nossa justiça. O que Ele espera de nós é um compromisso e um relacionamento, é uma responsabilidade. Jesus sabia que aqueles que estavam perto dele por causa dos milagres não eram genuínos. Por isso ele não confiava. Ele sabia que os seus corações não eram dele. Eles só estavam impactados com milagre. Sabe o que acontecia com Jesus? Quando ele multiplicava o pão, a multidão chegava e dizia: eita, esse é que vai ser o nosso rei. Ele chegou. Certa vez, se empolgaram tanto, mas tanto, que já estavam beliscando até a fé dos apóstolos. E Jesus, sendo Deus, percebeu tudo isso, falou para os apóstolos: entram no barco e vaza.
eu vou ficar aqui, eu vou orar. Mas por que Jesus falou para os apóstolos ir embora? É porque a cena já estava montada. O povo queria erguer ele como o Senhor, como o rei. Por quê? Por causa dele? Não. Não era por causa dele. É porque ele estava dando pão para as pessoas. Ele estava dando pão, ele estava dando peixe. As pessoas estavam falando, opa, é esse mesmo que a gente quer. Esse que dá pão sem a gente precisar trabalhar. É esse. Só que a gente esquece que lá no livro de Gênesis, Deus diz, o homem precisa comer do seu suor. E diga de passagem, esse que vos fala está todo suado. O suor. Deus abençoa o fruto do nosso suor. Isso é o que a palavra de Deus diz. Agora a gente procurar vida fácil. Por isso que eu não subscrevo crente jogar na loteria, numa coisa lá. Ainda que não seja escrito na Bíblia. Mas enriquecimento ilícito, errado diante de Deus. Sabe? Jesus sabia de todas essas coisas. Ele sabia que o coração dessas pessoas estavam simplesmente empedernidos. Ele sabia disso. Ele sabia que na primeira tribulação, eles haveriam de correr. Qualquer semelhança com o nosso tempo também não é mera coincidência. Hoje as pessoas estão correndo léguas de qualquer tipo de afronta entre verdades e valores bíblicos. Hoje, imbuído de um conceito de um mundo pós-moderno, em que a verdade é relativa, as pessoas mais não querem, sob o pretexto de eu não vou ofender, porque ele pode ter a sua verdade, eu posso ter a minha verdade, então eu não vou falar o que eu creio para não lhe ofender. Meu irmão, a despeito da verdade de Deus, eu quero te ofender. Porque enquanto eu te ofendo com a palavra de Deus, você muda, transforma e vai para o céu. Mas agora, se eu continuar a dizer para você, não, tudo bem, você pode ter sua verdade, viva com a sua verdade, você não vai ver Jesus. Porque a verdade de Jesus é só uma, está na palavra dele. E tudo aquilo que é desalinhado com a verdade dele não representa ele. Me entenda que o céu não será fácil. O céu não será fácil. A Bíblia diz que o céu é tomado a esforço. A esforço pressupõe serviço, trabalho, gastos. Sabe que os apóstolos talvez admiraram com Jesus, Pedro, João, sei lá, Natanael. Admiraram porque Jesus está falando que não crê, não confia. As pessoas vieram, creram nele, estão aqui rodeados dele. Os apóstolos, eu acredito que na mente deles estava algo, qualquer coisa como inconcebível, a atitude de Jesus. Só que os apóstolos só podem ver o exterior. Jesus vê o interior. Por isso ele não nos vê como o homem vê. Ele conhece a nossa essência. Por isso mesmo, Jesus sabia, conhecia a natureza humana. Diga-se de passagem, ele não conhecia, ele conhece. Meu irmão, a verdade de que Jesus conhece o nosso coração é uma afronta para os hipócritas e falsos. Porque eles sabem que Jesus está vendo. As pessoas que vendem o evangelho hoje, as pessoas que negociam a fé hoje. Meu irmão, esse povo está com muito problema. Porque Jesus está vendo. Nada está despercebido a ele. E no momento certo, no tempo certo, todos aqueles que fizeram da casa do Senhor o mercado, todos aqueles que fizeram do templo do Senhor uma profanação, um escárnio, nós vamos ter que responder diante do Senhor. O conhecimento de Jesus é fruto do seu conhecimento de Jesus ao nosso respeito, é fruto do seu conhecimento infalível. Jesus nos conhece antes da palavra sair da nossa boca. É por isso que João escreve em Apocalipse 3:1, Jesus dizendo, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Meu irmão, isto é tão sério, tão sério. E diga-se de passagem,
Jesus estava escrevendo isso para a igreja. Não era para o descrente. Jesus estava escrevendo isso para a igreja. É por isso, nessa noite, nós somos igreja dele. E nós precisamos entender esse texto como que, se tratando de nós, nos colocamos agora na condição dos ouvintes originários. Ele está dizendo: conheço as tuas obras. É por isso nós precisamos alinhar. Nós precisamos alinhar ao Senhor, porque Ele conhece as nossas obras. Nós precisamos crer a Ele, mas, meu irmão, sabe, crer em Jesus implica nós submetermos a sua orientação. Por quê? O evangelista registra que no dia de Jesus, muitos dirão: Senhor, eu profetizei. Senhor, eu preguei. Senhor, eu cantei. Senhor, eu fiz. Senhor, eu fiz. E o Senhor vai dizer simplesmente: eu não te conheço. Por que vocês acham que Jesus deixou isso muito claro, límpido? É para dizer para nós que Ele conhece as nossas obras. E Ele sabe quando nós nos aproximamos dEle por Ele. Ele sabe quando nós nos aproximamos dEle por nós. Ele sabe quando nós nos aproximamos dEle por outros. Ele sabe as nossas intenções. É por isso que Ele diz: conheço as tuas obras. Meu irmão, certo é que nenhum ser humano que se confronta com Jesus, ele sai do mesmo jeito. Quando ele pega a palavra de Deus e coloca na sua frente, confronta seus dias com a palavra, meu irmão, ele não é a mesma pessoa. Porque ele percebe o pecado dele sendo exposto, e a preocupação dele é se consertar, se alinhar. Ele não tem tempo para perder. Ele foca em alinhar os seus passos com o Senhor. Nicodemos, quando encontrou com Jesus, se confrontou com Jesus, e isso será o sermão na próxima semana. Nicodemos, quando encontrou com Jesus, ele não pôde esconder uma alma morta pela religiosidade. Sabe, a mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, ela não conseguiu esconder a vergonha do seu passado. Meu irmão, quando eu e você nos encontramos com Jesus, nós saímos diferentes, transformados, para vivermos uma vida que glorifica o Senhor. Mas, quando nós não encontramos com Jesus, nós vivemos uma vida totalmente como nós vivemos. Nós aprendemos em nossos dias que nós somos responsáveis pelos nossos atos, para conosco mesmo e para com os outros. Os pais ensinam os filhos. Até que isso, em certa medida, é certo, mas também não é a verdade toda. Eu quero que você pense nessa noite. Você não terá conta a prestar consigo mesmo e com o outro somente. Você não deverá, meu irmão, ser responsável só por aquilo que você faz aos outros e contigo mesmo. Em certa medida é verdade, mas não é verdade completa. Por que não é verdade completa? Porque todos nós somos também responsáveis perante Deus. Todo ser humano, toda tribo, toda língua, toda nação será responsável perante Deus. E nenhum de nós estamos prontos para estar diante de Deus para prestar contas. Nenhum de nós tem a capacidade de estar diante de Deus sem auxílio de Jesus para prestar contas. Por isso você precisa de Jesus na sua vida.
Mas eu não estou falando de um Jesus simplesmente experimental. Eu não estou falando de um Jesus histórico somente. Eu não estou falando de um Jesus que você canta sobre ele. Eu não estou falando de um Jesus que simplesmente você ouve sobre ele. Eu estou falando de um Jesus que você vive com ele. Sem apoio desse Jesus, a ira de Deus vai consumir o homem por causa do seu pecado. Jesus é o filtro pelo qual Deus olha para o homem. Se Deus não olhar para nós por meio de Jesus, a ira do Senhor irá nos consumir. Por isso eu quero te encorajar a viver Jesus na sua vida. Eu quero te encorajar a viver Cristo na sua vida. Porque somente Ele pode nos justificar diante de Deus. Somente Ele é capaz de nos salvar da ira de Deus. Agora pense conforme ou como você tem tratado Jesus. Pense como você tem tratado Jesus. Meu irmão, entregue seu coração a Jesus. Entregue seus dias a Jesus. Se envolva com Jesus. Ame a Jesus. Se submeta à palavra de Deus. E você e a tua casa alcançarão um porto seguro. Mas enquanto você está vivendo um Jesus de experiência do outro, enquanto você está vivendo um Jesus simplesmente como o pragmatismo social, meu irmão, você vai ter problema. Eu vou ter problema. Se nós continuarmos vendo Jesus assim. Hoje todo mundo diz ser gospel. É uma palavra mal interpretada também no nosso tempo. E aí você tem gospel de todo jeito, de toda maneira. Até gospel que não conhece o gospel. Só que Jesus não se empolga com isso. Sabia que Jesus não se empolga pela multidão, pela quantidade? Jesus desde sempre soube que no céu poucos entrarão. Por isso que ele falou, muitos são chamados. Eu vou falar a primeira parte e você fala a segunda. Muitos são chamados. Sabe quem falou isso? Jesus. Ele que falou isso. Então ele já sabia que era minoria. Eu quero te encorajar nesta noite a fazer parte desta minoria. Faça parte desta minoria que são escolhidos para impactar esta cidade. Baixe a sua cabeça. Ore comigo. E peça ao Senhor para te encorajar a viver para a glória dele. Sabendo que ele te conhece perfeitamente. Não há nada em você que ele não sabe.